Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Lucas 24, a partir do 32. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa com o seu dízimo e com as suas ofertas. Cobre eles com o teu sangue, meu Deus. Ajuda eles a vencer pelo poder do seu nome. Meu Deus, prospera os teus servos sobre essa terra. Em nome de Jesus agora, ó Pai. E também no nome do Senhor, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, meu Pai, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, no nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre os sentimentos. E nós já falamos durante essa campanha, nós falamos vários pontos do sentimento, né? Coisa que ele causa na gente, que ele muda a nossa maneira de ser por causa do nosso sentimento, que o nosso sentimento, né, pode, às vezes, usado por um espírito, ele pode fazer a gente fazer diferente, né, tomar atitudes erradas, dominado por alguns espíritos. Mas hoje nós vamos falar uma coisa também interessante do sentimento, porque o sentimento ele pode ser um sensor do ser humano. Ele pode ser aquele que detecta, né? Como um sensor, ele detecta tanto o bem como o mal. Tanto que ele pode nos dominar, mas também ele pode nos avisar daquilo que está perto de nós, daquilo que vai nos acontecer. Então, sobre isso nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Nós vemos que quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, 2 discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, a Bíblia fala que eles lá iam, descendo para o caminho de Emaús, e logo no caminho eles começaram a conversar a respeito do que tinha acontecido. E eles lá iam falando: hoje é o terceiro dia, nós pensou que Jesus era aquele que ia ressuscitar, né, que ia livrar nós dos romanos, e nada aconteceu, né? Ele ressuscitou, ele morreu. Hoje era o terceiro dia e apareceu então. A Bíblia fala que aparece um forasteiro e se juntou a eles. E de repente aquele homem que chegou junto deles começou a conversar também, junto com eles. E de repente aquele homem começou a falar da Bíblia, das Escrituras. Quando eles falavam, né, que, não, nós estamos tristes porque nós pensou que Jesus ia fazer isso e fazer aquilo. Então aquele homem começou a falar que é honesto de coração. É difícil para vocês entenderem. Não está escrito lá que ele tinha que morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E começou a explicar as Escrituras para ele. Diz a Bíblia que Jesus começou a pegar a Bíblia lá no começo e mostrar para eles. Na verdade eram as Escrituras, né, no passado. E eles, então, ali debatendo com Jesus, Jesus falava, eles também falavam, e aquela coisa toda querendo debater com o Senhor. E quando chega para eles entrar para casa, na casa deles, que eles já iam entrar para dentro, eles convidaram Jesus para entrar. Jesus disse: não, eu tenho que continuar o caminho. Não, entra. Insistiu com Jesus: vamos, entra para cá, vamos, né, vamos comer alguma coisa, né? Mas entra na nossa casa, vão hospedar aqui. O pessoal do passado, principalmente judeus, eles eram muito hospitaleiros. Então eles chamaram, só que eles não sabiam que era Jesus. Então na hora que eles entraram, eles trouxeram o pão para Jesus comer. Então Jesus pegou o pão, né? Aquele homem forasteiro pega o pão, e na hora que ele vai partir o pão, é até engraçado, né? Ele era o visitante, mas eles deram o pão para ele repartir. Coisa impressionante, né? Sempre é o dono da casa que reparte o pão para os outros, né?
mas lá o visitante que estava repartindo o pão. E na hora então que ele foi repartir o pão, ele levantou o pão para cima e deu graça. E na hora que aquele forasteiro deu graça no pão, que ele abençoou o pão para partir o pão, eles foi reconhecer que ele era Jesus. Mas só o que nós queremos falar é justamente, na hora que eles reconheceram que era Jesus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus então desapareceu. Mas o que nós queremos falar é do censor que estava lá. Porque na hora que Jesus desapareceu, eu falei assim, nossa, era Jesus que estava aqui? Aí ele falou assim, por isso que o nosso coração queimava. O nosso coração queimava quando ele falava. Quer dizer, eles tinham um sentimento bom quando Jesus falava. O coração deles se enchia de esperança. Porém, eles só não entendiam que era Jesus porque eles tinham outros pensamentos. Eles tinham a interpretação do que tinha acontecido e não conseguiam entender a revelação que Jesus estava revelando. Mas havia um censor. Aquele censor era justamente o nosso coração não queimava quando ele falava, porque aquele censor era o mesmo que acontecia quando eles estavam com Jesus. Quando eles ouviam Jesus pregar, antes de Jesus morrer, que eles eram discípulos de Jesus, quando eles ouviam a pregação, ouviam as curas, sentiam aquela mesma coisa. Eles sentiam o mesmo fogo, o coração ardendo. Foi por isso que na hora que Jesus morreu e ressuscitou, eles entenderam que era Jesus, porque aí que eles entenderam que o censor estava ligado. Só que eles não tinham percebido. Então, irmãos, o sentimento do nosso coração, às vezes, ele aparece como um censor. Tanto para nos guiar, para nos impedir de fazer certas coisas, ele é um censor, né? Ou para nos aprovar em certas coisas. Porém, só que o nosso sentimento, como censor, ele não trabalha sozinho. Ele não pode trabalhar sozinho. Ele, como um censor, ele precisa de um que domina, de alguma coisa que controla ele. E esse censor, ele funciona bem, é quando ele é controlado pela palavra de Deus. Aí ele funciona bem. Aí sempre ele desperta. Sempre ele desperta. A gente vê, muitas vezes no passado, até hoje é mais difícil, mas o pessoal mais antigo sempre tinha isso. Quando eles iam entrar numa enrascada, eles sentiam mal. Eu falei assim, nossa, eu estou sentindo ruim de fazer esse negócio. Está me dando uma tristeza, uma angústia de fazer esse negócio. Ah, sei lá, eu estou achando meio estranho. Isso tem que estar muito estranho. Quando a coisa era boa, ele se sentia feliz, alegre, né? Oh, que beleza, não, né? Ficava satisfeito. Mas quando o trem era mal, ele sentia algo mal. E a maioria das pessoas que resistiram a esse sentimento acabaram se dando mal. Porque a hora que eles entraram, realmente estava errado. Tinha uma coisa errada na história. Isso é verdade. Tem gente que às vezes nem é crente, né? As pessoas às vezes falam assim, me chamaram para sair, ou às vezes uma viagem de avião, um exemplo, e deu uma sensação estranha, ruim, tudo, não vou não. E aí acontecia um acidente, né? É, justamente. Agora eu queria saber o seguinte, como identificar se esse sensor ele está certo ou se ele não está adulterado por alguma coisa que a gente tem, algum problema. Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, às vezes chega perto de uma pessoa, e fala assim, eu sou assim, eu bati o olho, se a pessoa não for boa, eu sei. Às vezes pode funcionar bem, mas às vezes tem hora que a pessoa, por causa de um jeito da pessoa, às vezes a pessoa fala igual a alguém que há muitos anos fez mal para aquela pessoa, então a voz é igual.
Aí na hora que a pessoa chega perto daquela pessoa, como a voz é idêntica de uma outra que fez algum mal, só que é inconsciente, a pessoa sente mal, aí ela já rejeita aquela pessoa, porque ela acha, que ela pensa, que ela tem total discernimento, porque quando eu bato o olho na pessoa, eu sei, e às vezes não. Está contaminado com outra coisa. Justamente. Está vendo que nós falamos? Esse sensor funciona com um comando, que é a palavra. Então porque, igual a irmã disse, você pode se enganar. Ele despertou, mas ele despertou porque algo que já está na sua mente, né? Não de algo que realmente está acontecendo. Então, aquilo que já está na sua mente, né? Então, ele precisa da palavra, porque na hora que você está dentro da palavra, então, toda hora que ele despertar, ele está despertando certo. De forma pura? De forma pura. Tipo assim, sem pensar em nada. Por exemplo, eu estou aqui, tranquila, não estou pensando em nada. Tem nada me contaminando, não estou pensando em nada. Agora, se vier alguma contaminação, aí eu já sinto diferente. Né? Justamente. Aí. Justamente. Você não vê aqui que o irmão falou ali que as pessoas que não serviam a Deus, igual nós entendemos pela palavra discernimento de espírito, né? Mas a pessoa que não entende, não serve, eles usavam outro termo, o coração aperta, né? Você sentiu o coração apertado, né? Então você não vai, porque é o mesmo sentimento, né? Porque é a maneira que eles aprenderam, né? Não sabem falar talvez assim, palavra, né? Mas tinha aquela questão, o coração seu apertou ali, não entra não, tem uma coisa errada. Você acha que é uma forma de Deus também falar com os homens? Justamente, uma forma de Deus falar com os homens, né? E é por isso que nós falamos, Deus não fala com todos? Ele não vai falar com você só porque nós somos crentes, ele fala com quem não é crente também. Só que quer dizer, salvação é outro ponto, né? Para ser salvo, você tem que servir a Deus, tem que acreditar em Jesus, ser de Jesus. Agora, Deus falar, ele cuida de todos. Não, já a questão dela pode ser como ela foi consultar a Deus para ela fazer aquilo, né? Porque ela foi perguntar a Deus, Deus, o que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu vou pregar ou não quer que eu não vou? Então, quer dizer, na verdade, nem que ela tinha sentido assim, algo mal, né, irmã? Ela só pediu a Deus a opinião dele, o que o senhor acha? O senhor falou assim, não vai, pronto. Morreu a história, né? Ela buscou a direção. Pedro? Eu fiquei com uma dúvida. Existe diferença, porque o senhor está explicando que o coração ele dá o sinal, né? É. Então, existe a diferença da consciência e do coração? Da consciência e do coração. Consciência. É porque consciência é essa. Quando fala de sentimentos, ele abrange um campo muito grande. Entra coração. A gente fala coração, é sentimentos, né? A consciência, é claro que a consciência é como se fosse um fundamento. Ele é um fundamento que controla os sentimentos, né? Ela controla tanto para um lado como para o outro. Então, ela é um fundamento. É até a questão que nós falamos assim da palavra. A palavra, quando ela vai na consciência do homem. Muda ela, não é? Aí ele começa a falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não é? E o sentimento trabalha junto com ela. Então, fica quase, não é a mesma coisa, mas está tudo ligado. Tipo, por exemplo, a pessoa acaba de fazer uma coisa e a consciência dela dói, né? Dói. Né? Aí, pode, se a irmã falar, eu vou te falar para os irmãos que foi até interessante que a irmã falou ali.
Não, porque esse negócio que o Pedro falou, porque a palavra de Deus fala que o coração do homem ele é enganoso. Então a gente não pode ir pelo todo o sentimento que vem no coração, Justamente, não. Por tá isso que vendo? você falou, precisa estar ligado. Porque o nosso coração, vamos supor que eu quero um chocolate, exemplo, né? Só que Deus não quer que eu coma aquele chocolate. Mas o meu coração quer aquele chocolate. Aí vem assim, não, vai lá, pode comer o chocolate. Eu falo assim, nossa, é de Deus. Então eu vou lá comer. Mas não foi Deus. Não foi o Espírito Santo que me alertou. Foi porque eu já queria comer o chocolate. Deus não queria que eu comesse, mas como eu queria tanto comer, eu fui lá impulsionado pela maldade do meu coração e fiz. Justamente. Importante, tá vendo? Não falei com os irmãos que tem que ter um controlador do sentimento? Tem que alguém que tem que controlar ele. Como o coração, que é o sentimento. A Bíblia sempre fala de coração, alguns pontos da Bíblia está falando de sentimentos, não é? Então quer dizer, ele é enganoso. Mas se a minha consciência está funcionando, intacta, pelo Espírito de Deus, então na hora que se é uma coisa que é enganoso, a minha consciência dizer, não tem nada a ver não. Se é algo que realmente tem, ela vai dizer, não, realmente é isso mesmo, está certo. Outro ponto. Justamente. Vamos até dar uma lida lá, né? Salomão. Se ele olhasse pelo sentimento, ele teria dado o filho para aquela que chorou. Porque sempre a gente fica do lado de quem chora, né? Chorou, ganhou a causa, né? Porque nós é assim. Se a pessoa chegou e chorou primeiro, é ele que quer que é o inocente, o outro é culpado. Mas as coisas não é bem assim, não, né? Pensamentos são ideias, coisa que você está pensando no momento, né? Então quer dizer, mas é que até o versículo que a irmã falou, coração, que o pensamento muito mexe com o coração. Você está pensando, achando, né? Que não é, entendeu? É um pensamento só. Ney, mas um pensamento pode gerar um sentimento. Agora, o pensamento que pode... às vezes, vamos supor, antes de você sentir alguma coisa, você olha para uma pessoa, a pessoa torceu o nariz, aí vem um pensamento. Ela torceu o nariz porque ela não gosta de mim. Aí logo em seguida você começa a sentir magoado com aquela pessoa. Eu também não gosto dela mais. Entendeu? Esse pensamento gerou um sentimento. Mas ele não nesse caso, ele não está controlando. Ele simplesmente gerou algo porque pensou e gerou um sentimento. Que o sentimento sempre é gerado, né? Por alguma coisa. Justamente, né? Uma pessoa está lá, fez uma coisa com a outra pessoa que não é nem você. Mas você se sente triste com aquilo, mal, não é isso? Mas por quê? Aquele sentimento que está vindo, ele está ligado a alguma coisa. Ele está ligado a alguma coisa. No seu pensamento, no seu coração, na sua consciência, tem algo ali que você não aceita a injustiça. Não aceita, você não aceita injustiça. Então, quando você vê alguém fazer uma injustiça com alguém, você sente mal. Seu sentimento fica mal. Quer dizer, ele já dá pita. Tam, tam, tam. Né? Você está sentindo, opa, está errado. Está errada a história. Agora que entra uma questão. Se a nossa consciência estiver cauterizada, você vai ver o pessoa fazer o errado e você vai achar bom. Porque a sua consciência não desperta. Ela não desperta seu sentimento. Você vai achar até bom aquela coisa. Porque a sua consciência está totalmente cauterizada. Não é isso? Achou o versículo? Pode ler. Não, só a parte das duas, quando elas falam. 16. Qual que é? 1 Reis 3,16. Pode ler. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa,
e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ele levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado. Dormi na tua serva e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levando-me eu pela manhã para dar-me de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas estranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, divide-o antes. Viram? Como? Olha para você ver como que o sentimento que funcionou na vida das mulheres, né? De Salomão, ele não podia deixar o sentimento. Ele tinha que agir pela justiça. Então o que ele fez? Uma falou: ah, senhor, ela dormiu. Volta lá. Ah, senhor, ela trocou. Volta aí, a primeira. E levantando-me. Não, a outra. Volta aí, Paulo. 20. E levantou-se. Ela fala na primeira mulher disse: e foi levantando-se à meia-noite. Não, volta mais o 19. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e a deitou no seu seio, o seu filho morto, e deitou no meu seio, né? Uai, irmãos, como é que ela estava dormindo igual uma porca, né? Porque ela só viu de manhã que tinha trocado o menino. Então quer dizer, primeiramente já estava tudo errado. Como é que ela sabe que a outra matou o filho, que a outra levantou de noite, se ela não viu o filho dormindo? Acordou de manhã cedo. Entendeu? Não tinha nem como. A outra nem sabia responder: ah, não, o vivo é o meu. Ela não sabia explicar. A outra, você sabe que esse negócio de lábia, o errado sempre tem uma lábia desgramada, né? Justamente, tá vendo? O Salomão falou assim: então vou cortar a criança no meio. Aí agora entra o sentimento. Porque o sentimento da mãe verdadeira entrou o sentimento com a consciência. A Bíblia fala assim: ela estremeceu quando falou em matar o menino. Porque o menino era o dela. Ela estremeceu, miséria, pode matar o menino, meu menino? Então quer dizer, ela estremeceu e falou assim: essa é a mãe. Está vendo? Olha como que o sentimento entrou. Agora a outra: não, mata ele mesmo, nem eu nem ela. Nem eu nem ela. Quer dizer, ela não sentiu nada, porque não era dela. Vamos dividir ele, um pedacinho para mim, um pedacinho para ela. Está vendo? Não era dela. Então o sentimento, está vendo que ele é o sinal? Na hora, vou matar. Opa, não, de jeito. Apitou na hora. Era dela. Viu como é que ele trabalha? Ele trabalhou junto, apitando, confirmando. Está vendo? E aí você falou sobre o negócio a palavra controlar, né? Em Hebreus 5, 13 e 14. Hebreus 4. 5, 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Pode ler. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Viram?
Aí a palavra controlando. Viu? Em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir. Sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Porque o sentimento dá o sinal. Ele dá o sinal. Né? O sinal vem. Mas se nós estamos na palavra, nós sabemos discernir se aquele sentimento é de Deus, se o sentimento não é de Deus, se aquele sentimento é da gente mesmo, né? Mas porque ele vai apitar. Quando é o errado, ele apita, né? Mas a palavra tem que estar lá controlando. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. É igual a questão da Eva, né? Ela e Adão estavam em estado de perfeição, né? Eles eram perfeitos diante do Senhor, tudo mais, tal. E aí veio a serpente, o diabo, né? Para poder enganar ela. O senhor acha, tipo assim, que o sentimento deles, daí, como ela estava ligada em Deus, pode ter apitado, ela não ter dado crédito ao que Deus falou? Ou o senhor acha que ela foi tão corrompida que ela não sentiu nada e foi lá e executou o que o diabo queria? Ele apitou, igual os 2 discípulos no caminho de Emaú. Só que a mente dela estava cauterizada, tanto a comer a fruta, que ela não percebeu que ele apitava. Mas na hora que ela fez o mal, aí ela apitou. Na hora que viu Jesus, apita. Então, o senhor acha, vamos supor, se a mente da pessoa está muito cauterizada, se ela quer muito uma coisa, então o senhor acha que, tipo assim, que Deus pode, o sentimento pode apitar, Jesus pode querer alertar aquela pessoa, mas como está tão cauterizada que a pessoa não vai atender ou entender? Justamente. Quantas pessoas que têm levado prejuízo hoje, que você chega, eles mesmo contam, nossa, eu não estava sentindo, senhor. Eu não estava sentindo de lá, não estava sentindo. E eu acabei indo, o mal aconteceu. Estava pitando, mas ele, como disse, não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir, não, eu vou. Não, vai dar tudo certo. Mas não estava, eu estava pitando, não vai dar não. Está errado aí, vai dar problema. Não voltou, né? Justamente. Qual a mãe ia mandar matar o filho dela? Nenhuma, né? É. Justamente. A mãe verdadeira, você não, pode deixar ela criar o menino, ele é meu. Mas eu não quero matar ele, meu filho, não, você tá doido? Não é? Eu acho que na hora que ele deve ter falado, chamado ele falou, não, eu acho que ele falou que não. No primeiro momento ele falou que não. Só depois. Justamente, né? Falou certo, irmão. Por quê, o diácono, né? Porque, realmente, eram 2 prostitutas, né? Então, quer dizer, qualquer um é isso mesmo, não é isso? Mas só que a lei não é para isso. A lei não tem nada a ver com isso. A lei estava julgando o filho. De quem era o filho? Não é o que as mulheres estavam fazendo, que fizeram ou deixaram de fazer, não. Estava julgando a causa. Entendeu? Então ali havia uma causa para ser julgado, não a vida das mulheres. Né? Ninguém estava perguntando o que eles achavam da vida delas, né? Perguntando da causa delas. Então é diferença. É uma coisa, irmão, que a gente também tem que até entender isso aí, que a gente tem que saber ter diferença. Né? E Deus olha isso. Eu sou um crente fiel a Deus. E tem um camarada que ele não é fiel a Deus, ele é um ímpio. Nós 2 entramos na justiça. Mas, porém, eu que sou fiel a Deus que fiz o mal. Você acha que Deus vai dar a causa para mim, porque eu estou servindo a Ele? Não, Ele dá a causa para o ímpio. Porque o Senhor é justo. Até o patrão, né? Você entra contra a sua empresa, mas Deus acha injusto o que você está fazendo, que você está agindo de má fé. Justamente. Então, não adianta, irmãos, né? Deus trabalha isso aí. Justamente. O Pedro? É que eu fiquei com uma dúvida, né?
Quando a serpente vai enganar Eva, né, que ela começa perguntando, né, não comereis de toda a árvore do jardim, né, perguntando para Eva, né? Só acredita que no início a Eva estava respondendo como se fosse uma pergunta normal, e depois que a serpente meio que foi buzinando, a Eva foi começando a ter os sentimentos que levou ela a comer? Justamente. A conversa no começo era tudo certo. Mas o diabo usando a serpente, você viu que ele foi muito astuto. Ele nem falou, Deus falou que vocês não podem fazer isso? Não, ele falou assim, então vocês não podem fazer nada. Porque isso os irmãos não sabem, isso aí já é uma astúcia de Satanás. Porque você viu quando a pessoa chega para o crente e fala assim, não, mas vocês não podem fazer nada na sua igreja? Aí você, não, que isso, lá na nossa igreja nós podemos ver um joguinho também. Não, crente pode. Você quer dar uma que está por cima. É uma astúcia de Satanás. E aí o que fez com Eva? Vocês não podem comer de nada? Ela, não, nós só não podemos comer daquela. Então é claro que vocês não podem. Ele é sagaz, irmão, Satanás é sagaz. Justamente. E o pastor desafiou ela, Aí ela entrou na peleja, né? Ney, a Valéria até lembrou só ler o versículo de 1 Timóteo 4:2, depois eu vou falar um negócio que eu pensei que depois que a Valéria 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tá vendo? Com a mente cauterizada. E o que eu ia falar é o seguinte, a palavra, igual você falou, né? Ela vai abrindo a nossa mente e ela vai dando capacidade para a gente discernir o bem e o mal, porque, né? E o Espírito Santo, né? Parece assim que tem uma diferença. Então, por exemplo, nesse tipo de sentimento de censor, né? Por exemplo, porque um ímpio, às vezes uma pessoa que nem conhece realmente a palavra de Deus, ela às vezes vem aquela coisa, uma forma de Deus avisar ela, né? Apertar o coração, alguma coisa assim. Eu não sei se é uma forma de Deus falar com ela, né? Eu estou só falando. Mas assim, parece que quando a pessoa vem para o Evangelho e ela começa a se exercitar na palavra, parece que Deus vai abrindo esse discernimento. Justamente. E ela começa a ficar mais apta para discernir de verdade. Justamente. Não só um sentimento de, por exemplo, eu vou sair e no sentido de sair. Isso aí também acontece, mas assim, eu falo assim, mas parece que vai ampliando, né? Vai ampliando uma palavra. E se a pessoa aprofundar mais, ela pode chegar a ouvir uma mensagem. Vamos supor, ela clica lá no YouTube, ela ouviu uma palavra bonita, entendeu? Mas falando, parecendo até bem. Mas na hora um sentimento desperta nela, tem uma coisa errada nisso aí. Não é? Parece que amplia, né? Agora, uma coisa que eu estava observando, que a Valéria estava falando do profeta velho, daquele profeta que profetizou contra o altar e que Deus falou com ele que não era para ele voltar pelo mesmo lugar e nem comer naquela cidade. Quando Jeroboão chamou ele para ficar, ele rejeitou de primeira, não foi? Foi. Aí, quando foi o profeta velho, ele foi lá e... quando ele falou assim, na hora que chamou ele falou que não. A primeira palavra dele foi não, porque Deus tinha dado uma ordem. Então, não era nem, acho que, questão de sentimento. Deus tinha dado uma ordem, né? Só que ele já rejeitou. Só que aí o profeta velho falou assim, não, mas eu sou profeta como tu, e um anjo me apareceu e me falou e tal, aquela coisa toda. Claro que isso é uma palavra, era uma palavra, né? Mas assim, às vezes Deus pode nos dar um sentimento, alguma coisa assim, sensor, para identificar uma situação, mas se a gente for parar para ouvir alguém, aquilo é assim, era coisa da minha cabeça, e vai e faz. Pode, né? Pode. Não, que é o caso diferente, né? Só porque eu pensei nisso. Entendi. Pode sim Deus falar algo e a pessoa não atentar, né? Para aquilo que foi falado, né? Apitou o sensor, mas ele não atentou para aquilo,
Tipo, por exemplo, vamos supor que você Mal quer aconteceu. muito fazer uma coisa, né? Muito, muito mesmo, como a Valéria falou. Muito, muito, muito. Aí, de repente, você sente uma coisa estranha, mas o seu impulso é tão forte que você quer fazer aquilo, entendeu? E você dá ouvido a outro sentimento. Justamente. Ou às vezes vem uma pessoa, você fala com a pessoa assim, mas eu não estou sentindo de fazer assim. Que isso, menina? Isso não tem nada a ver, não. Isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça. Não, Deus não vai importar com isso, não, mas eu estou sentindo assim incomodado, sei lá, minha consciência, parece que isso não é de Deus. Não, você está enganada. Não tem nada disso, não. Aí você vai dando ouvido àquela palavra, seu coração fica até mais leve. Então vou fazer. Justamente. E entra na enrascada. Porque é que eu disse aqui, com a mente cauterizada, com palavras suaves, não é? Engana o coração da pessoa. Então quer dizer, você foi apitado. Ao que você foi, apitou. Opa, não dá para ir não. Mas aí o outro chegou, palavras bonitas, palavras sensíveis, né? Elogiando, que a coisa toda te enganou. Você acabou caindo no laço. Entenderam? Então, isso aí, irmãos, esse sensor do nosso sentimento é algo que Deus deu para nós. Foi dado ao homem para o homem ser despertado. Não é isso mesmo? Não, é engraçado, sobre a vida sentimental, né? Quando se trata de vida sentimental, é uma coisa muito melancolosa, porque aí o sentimento já entrou, né? Mesmo que Deus pode fazer apitar todos os apitos possíveis lá do céu, dos anjos, de tudo, entendeu? A pessoa está tão cauterizada naquela questão que ela não consegue ouvir a Deus, igual Sansão. Sansão, ele foi vencido 2 vezes pelo sentimento. Ele via que Dalila estava armando contra ele, né? Ele falava uma coisa de noite, de dia. Ela, vai, Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Se eu vi que o coração dele já estava tão dominado por aquele sentimento que ele não conseguia ter reação nenhuma. Mesmo que os anjos apitavam, aquele trem todo para ele sair daquela situação, porque com certeza, né, Deus com certeza tentou livrar ele de alguma maneira. Só que aí já entrou a desobediência e já entrou o querer dele. Como que Deus age nessa situação? Porque, tipo assim, quando é uma pessoa que a pessoa não gosta mesmo, então, para a pessoa virar as costas e ir embora, entendeu? Mas quando é uma pessoa, vamos supor, né, que acontece muito caso, que a pessoa já está gostando daquela pessoa, né, já tem até um relacionamento com aquela pessoa, a pessoa vê que aquela pessoa talvez não está fazendo bem para ela, não estou falando de pessoa casada não, solteira, né? Pessoa casada não existe divórcio, né? Mas aí como que a pessoa faz? Que ela está tão ali, então, um namoro, né, ela já está namorando também, e está tão assim que ela não consegue, né, mesmo que tem toda a questão ali, ação, atitude, mostrando que a pessoa não é para ela, ela ainda continua arregada. Como é que nessa situação a pessoa pode alcançar um segmento sem que a mente dele já está cauterizada? Só completar aqui, parece que a paixão, ela desliga todo o sensor. Todos eles, justamente. Aí entra aquela questão que a gente sempre fala, irmãos, no caso do namoro. O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia mostra para nós? Né? O que a igreja verdadeira fala? Primeiro o cara vai lá, conversa com a moça, eles ora primeiro, foi isso que Isaac, né, fez? Foi orar para Deus dar ele para Isaac. Eliezer orou para levar a moça, e Isaac estava orando para ela chegar, né? Quando ela chegou, ele estava lá na oração, né? Então vocês observam que, primeiro era isso, os passos são esses. Aí, conversa, namoro. O que é o namoro? Você vai escutar os sensores, vai dar os apitos. Opa, não é não. Porque no namoro, você fala, fulano, isso é até muito legalzinho, mas não vai dar não, eu já percebi que não vai dar certo. Entendi. Tem um perigo muito grande que é quando a pessoa já começa a namorar antes de ouvir a resposta de Deus. Justamente. Porque ela na verdade, ela está se colocando numa tentação, entendeu? E correndo um risco. Porque depois dela estar lá dentro, o sensor vai funcionar menos do que ela estivesse fora. Justamente. Entenderam? Então, quer dizer, a pessoa, é o namoro para isso.
Não, não deu certo não, irmãos, né? Eu orei, nós viu aqui, não vai dar, pronto, acabou, vamos acabar o namoro aí, vamos parar por aqui. Aí não é assim que funciona na igreja, namoro, noivado, aí vem o noivado, a segunda chance. Segunda chance, aí vem o noivado, tenta ficar mais sério, aí vem o casamento. Não é isso? A ordem de Deus não é essa, a relação sexual é depois do casamento. Olha o que fizeram hoje. Já não está nem namorando e já estão fervendo lá na relação sexual. É que a irmã falou. Sensor nenhum funciona. Já está todo enrolado. Aí dá certo, aí começa. Não, mas Deus vai ajudar. Eu vou mudar o fulano vai mudar, o ciclano vai mudar. Deus vai entrar no negócio. Não, Deus vai. Já viu que o trem está errado. Deus vai mudar, Deus vai mudar. Deus vai mudar o cara que não quer que Deus mude ele. Deus vai mudar a mulher que não quer ser mudada. Como que vai mudar? Pastor. 30 anos está lá esperando Deus mudar. E não mudou foi nada. Não muda. Eu estou falando com a Ju aqui que às vezes, né, Deus usa uma irmã, né, para falar, um irmão para falar que aquele casamento não é de Deus, aquele namoro. Ah lá, o diabo já está levantando contra a minha vida. Levanta contra a minha vida. Depois entra na rascada e já começa. Aí depois que larga, aí eles querem divorciar. A Bíblia não permite. Mas aí quer divorciar. Depois que ele vai divorciar, você já reparou como é que o trem muda? Agora ele está procurando uma mulher de Deus para casar. Porque quando ele estava namorando, que ele era um jovem, ele não procurou uma moça de Deus para casar. Depois que ele divorcia, começa a procurar uma mulher de Deus para casar. Um homem de Deus para ele casar. É engraçado, né? Não devia ter feito no primeiro? Não fez. Eu fiquei com uma dúvida, né? Que, por exemplo, o senhor está explicando do sentimento, né? Do coração fechar, né? Eu ainda estou nisso porque eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, às vezes, tipo assim, a minha mãe e meu pai falam comigo, tipo, de eu não ir num lugar porque ela sentiu uma coisa estranha. Ou, às vezes, toma cuidado com tal pessoa. Então, tipo assim, o senhor acredita que às vezes é algo que a gente não sente, mas Deus revela para os nossos pais para eles nos proteger? Ou às vezes a gente está tão cego que a gente não dá ouvidos e Deus tem que mostrar para a gente não cair? É assim, nós não vamos colocar isso como uma regra geral, né? Até a questão de apertar o coração, né, o irmão citou ali, né? O cooperador citou que a mãe dele ensinava para ele, ó, que o seu coração apertou. Muitas pessoas têm isso também, né? Coração aperta, mas a gente não pode colocar isso como regra, não. Senão você vai confundir. A questão, o meu pai e minha mãe sentiu. Também você não pode colocar como regra. Porque muitas vezes o pai e a mãe não querem que o menino vai. Ah, não vai, não, que eu estou sentindo você não ir. Mas porque é ela que não quer que vai. Tem nada a ver uma coisa com a outra. De vez em quando, né, gente? De vez em quando, né? De vez em quando, a pessoa só está usando de inteligência, né? Só está usando a inteligência ali, né? Falando, mas não é que está sentindo nada, não. Mas tem hora, e como diz, é uma criança, a criança, o pai e a mãe que está cuidando da criança, é claro que ele vai sentir muita coisa para a criança. Por exemplo, né, o pai e a mãe que olha para o bebê e fala assim, não, ele está com fome, vou dar comida para ele. Ele não sabe falar. A mãe não fala, ele está com fome. Não, agora ele está com sede. A mãe fala isso, não fala? E o menino não sabe, a criancinha não sabe falar, porque ela sente o que ele está precisando. Não é isso? Quando ele vai ficando maior, aí a mãe, aí ele já começa, ele mesmo, já sentir as coisas, já fazer, não é? Então, pode haver isso sim. Da sua mãe sentir algo, ó, meu filho, faz isso não, que eu senti que isso vai dar zebra. Então, quer dizer, ela sentiu mesmo, e é de Deus. Não vai não que vai dar zebra. Não sei se tem muito a ver, mas no mundo tem aquela ideologia, né, que você vai fazer tudo que o seu coração manda. Essa ideologia que lançaram. Fazer tudo que o seu coração manda, e que a palavra que a Valéria falou. Enganoso é o coração do homem. Não é isso? Enganoso é o coração. Porque hoje o seu coração está querendo algo, amanhã ele está querendo outro. Outra coisa, ele muda assim de uma hora para outra, na cara dura. E muitas vezes a mudança não vai arremendar o que foi estragado, não. Não consegue consertar, não. Aí. Justamente.
Justo. Verdade, entendeu? Então, o pai e a mãe têm essa questão de sentir mesmo. Beleza. Foi embora. Já não senti, justamente. Dormiu, do outro dia está 100%. Igual coco. Não, pastor, que eu ia falar, esse negócio que o Pedro está falando, e tem coisas que não é que a gente sente, tem coisas que a gente ora a Deus. Igual uma vez um amigo dele chamou para numa festa. A primeira que chamou, a gente aceitou, né, de boa e tal. Mas a segunda vez, o coração já ficou meio apertado. Aí eu fui e falei assim, ô Denilson, vamos orar para ver se é para o Pedro ir ou não. Aí cada um orou particularmente. No dia que a gente ia dar a resposta para ele, eu já estava assim, senti que não. O Denilson chegou em casa e falou assim, amor, não é para o Pedro ir nessa festa. Aí. Então não é algo, nem sempre é o que a gente sente, é que Deus, né, através da oração, ele toca na gente, não é para ir. Justamente. É que eu fiquei com uma dúvida, né? Que a irmã Lídia estava falando ali que às vezes a gente tá acordado e tá irado, né? Aí quando a gente dorme, passa. Aí, não sei se tem uma parte na Bíblia, mas a Juliana até chegou a comentar comigo, o Senhor, o ensinamento, eu não me lembro, que a gente não pode tirar a coisa do coração, porque chegar de noite a coisa não descer pro coração, né? E a gente ficar remoendo aquilo. Então, tipo assim, existem casos e casos disso, tipo o caso que a irmã Leite falou, da gente acordar e não sentir mais nada, é porque desceu ou porque realmente não fez efeito na gente? Justamente, por isso ela saiu. Ela dormiu irada e de manhã não desceu no coração, estava lá de fora. Porque quando desce lá para lá, só Jesus tira. Só Jesus que tira. Aí Jesus tem que tirar. Porque já não sai fácil assim não, né? Mas então vocês estão vendo, irmãos, são exemplos que mostram para nós o que o sensor do sentimento faz. Porém, igual nós disse, não esquece que ele tem que ter um comando. Alguém está comandando o sentimento, controlando ele, controlando. Muitas vezes, como nós às vezes identifica certas coisas, se um espírito imundo entra aqui ou passa perto de você, seu sentimento desperta na hora. Você se arrupia todo, não é isso? A gente se arrupia, sente algo, porque ele chegou, né? Ele chegou. E muitas vezes tem pessoas que, porque eu estou na igreja, estou orando muito, pode ter o discernimento de espírito, que você já olha e já sabe que não é de Deus. Mas também tem pessoas que nunca foram crentes na vida e o inimigo manifesta e ele sente. Ele arrupia na hora, né? Foi o caso que aconteceu com Jó, né? Com aquele amigo de Jó. Acha para mim aí. Engana. Justamente, engana, né? Pastor, por exemplo, assim, a respeito desse, igual você falou aí, que a pessoa está oprimida e o senhor passa e sente, aquele assim, aí você fala assim, tem alguma coisa de errada. Isso aí pode acontecer, vamos supor que o senhor tem uma pessoa, igual o senhor trabalha com carreta, igual o senhor trabalha. Aí o senhor chega lá, vem fazer o carreta para você, aí naquele dia, aquela mesma pessoa que faz o seu trabalho todo dia, deu aquele isso pode acontecer? Você sentir? Tipo assim, que por mais que a pessoa não tenha nada aconteceu, mas naquele dia ele aflorou um sentimento, não é contra a gente, mas que isso foi assim, eu tenho que ficar esperto hoje. Tem isso, não? Tem também, né? Tá. Você pode ser, como de sentir ali algo que, né, tem que ser mudado ali. Faz sentido. Foi no caso também de Paulo, quando aquela mulher falava que eles eram homens de Deus, ele sentiu, eu não sei se ele tinha o discernimento, ele sentiu que ela não falava por Deus, que era algum espírito, não? Mas já o caso de Paulo é pelo discernimento de espírito. Por isso que ele sabia que aquela mulher não era de Deus. Já tinha discernimento. O que é a caso da gente? Sempre a gente usa o termo, mas eu estou sentindo aqui, né? Mas, na verdade, muitas vezes quem, né, tem a palavra, ele tem um discernimento de espírito, que é diferente. É o que a irmã Juliana falou. Que muitas vezes a pessoa que não conhece, ele tem aquele sentimento. Quem já conhece, ele já tem outras formas. Quase que ele escuta até a voz. Ele escuta a voz, é mais aperfeiçoado,
né, afinado nessa parte. Pastor, e na verdade, ele falou que o coração dele ficou turbado, né? Ele ficava, mesmo que ela estava falando uma coisa verdadeira, mas o sentimento dele estava turbado. Então ele. O espírito dele, né? Depois nós vamos ler esse versículo aí. Onde é que nós leu o outro aí? Jó 4, versículo 15. Vamos lá, Jó 4, versículo 15. Olha para vocês verem. Então, um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia... Viu? Tá vendo? Quer dizer, passou aquele vulto, arrepiou todo. Entendeu? Houve o sentimento, logo despertou. Que aquele vulto ali estava errado, tinha uma coisa errada com ele. Tá vendo? Aquilo era um espírito que estava passando ali. E muitas vezes a pessoa pode sentir isso, um arrepio. Aqui. Né? Só um comentário sobre isso, que nós estávamos conversando aqui, eu e Valéria, sobre esse versículo. Que é igual o Jó, por exemplo, né? O diabo fez um monte, né? Arrumou um monte de circunstância para abalar ele e colocar ele lá no pó, né? Só que como às vezes a Bíblia não cita, né, as outras coisas que o diabo estava fazendo, mas você vê que o diabo estava com o propósito mesmo de derrotar Jó. Usou a mulher de Jó, embora a Bíblia não fale assim, o diabo usou a mulher de Jó, mas ele usou a mulher de Jó. Usou os amigos dele também. Exatamente. E aí, nesse versículo é tão interessante que o sensor dele atiça. Ele arrepia, entendeu? Assusta. Coisa que é de Deus não faz isso dessa forma, entendeu? Só que na hora que o Espírito abre a boca e conversa com ele, fala uma coisa que parece tão sábia, ele começa a pensar que aquele Espírito é de Deus. Verdade. Só que não era de Deus. Justamente, verdade, irmão. É justamente o que nós vamos falar aqui agora. Os arrupios que nós sentimos, você pode arrupiar sendo uma coisa de Deus e pode arrupiar não sendo de Deus. Só que a diferença é que o arrupio, quando é do diabo, ele é um arrupio frio e ruim. Quando ele é de Deus, ele é diferente. Ele parece que é uma coisa de certeza, alegria, confirmação. Não tem medo. Justamente. Quando é o inimigo, você tem medo. Quando é o diabo, você sente medo. Quando é o de Deus, você não tem. Ele te dá, é como se fosse a segurança. Mas também arrupia. O sentimento apita também. Opa, é de Deus. Ô pastor, eu não esqueço aquela vez que a gente foi no monte, né? Que aquele moço foi com nós, que ele falou: pastor, estou sentindo um arrupio aqui frio, eu não estou conseguindo concentrar na oração. E nós estávamos lá orando, mas ele sentindo aquele arrupio lá, ele não conseguia de jeito nenhum. E eu lembro que ele falava assim, tem alguma coisa atrás de mim aqui, pastor. E ele não conseguia concentrar na oração por causa dessa presença estranha, Justamente. Ele sentia medo, tanto que nós chamou para orar, ele juntou no pescoço do irmão. Porque parecia que o trem estava atrás dele, né? E quase o irmão falou assim, nossa, tá doido de coração acabar, os caras estavam quase matando, eu tanto enforcado, que apertava o pescoço com medo. Entendeu? Mas sentiu na hora os arrupios. Aí. Que estava lá. Justamente, tá vendo? Irmãos, isso é coisas que o nosso sentimento, né? Igual eu falei, ele tem que estar controlado pela palavra. Ele é um sensor, e também ele é um sensor que identifica para nós que tem uma coisa errada, tem uma coisa fora do comum ali, tem uma coisa fora, né? Então a gente tem que, como diz,
buscar de Deus e não desprezar esses sensores, não. Quando a mente está cauterizada, você não sente nada. É o mundo. Justamente. Ô pastor, e assim, não quer dizer que, igual a gente está falando assim, esses sentimentos, ele não necessita de estar introduzido numa pessoa, né? Muitas vezes, igual, por exemplo, eu estou entrando no meu quarto, estou sentindo uma coisa mal ali. Então, ou seja, não tem ninguém ali, então eu tenho que ter, igual você falou, tem que ser por Deus, né? Que muitas vezes a pessoa, não, eu vi uma pessoa, senti uma coisa ruim, mas talvez quando a gente está por Deus, você sente algo mal, não necessita de ter uma pessoa ali, né? Aquele espírito que está em rodeado, muitas vezes a gente vai visitar uma pessoa, uma casa de uma pessoa. Antes de, igual assim, gente, eu estou sentindo uma presença estranha aqui. Então não é uma pessoa física, é um espírito, né? Justamente. A gente já sente, né? Chegou, orou, irmão, tem algo errado. Tem alguma coisa errada aqui dentro dessa casa. Você já sente na hora. Se também tiver Deus, já sente na hora. Tem Deus aqui, o Senhor está aqui, a glória dele está aqui. Tudo no sentimento nosso, vem no nosso sentimento. Quer dizer, a confirmação é lá, o apito é lá. Aí apita, é Deus. Esse aqui não, esse é o diabo. Já apita, e nós? Agora, nós não vivemos só de sentimentos, nós vivemos de realidade, não é isso? Então a presença de Deus está lá, mas nós veio o sentimento, despertou. Tem Deus aqui, mas nós não é só que ele vai ficar sentindo. O Senhor está em nós, Ele está conosco. Nós vivemos do real, né? É interessante, assim, igual nós falamos aqui, sobre a questão do sentimento, como sensor, um sentimento natural, parece, né, que é do ser humano, que às vezes Deus usa uma forma de falar com ele, né? Tem esse sentimento mais ampliado, que vem pelo conhecimento da palavra, que está escrito lá em Hebreus 5, né? Parece que tem um sensor mais evoluído que parece que faz parte de um dom. De um dom. Às vezes é dom, e aí, tipo assim, quando é muito ampliado, às vezes a pessoa é crente, ela vai sentir certas coisas, mas parece que tem hora que é dom, não é? E outra coisa que eu ia falar, e tem, por exemplo, os falsos sensores, que, por exemplo, é mais por uma tendência nossa, né? Ah, sei lá, uma pessoa me fez mal e ela tinha a voz fininha desse jeito. Então, a pessoa tem a vozinha tão suave, igual aquela mulher falsa que fez aquilo comigo. Aí, só que, na vez, ele às vezes nem lembra daquela pessoa. Ele só... O sentimento que bate quando ele ouve a voz da pessoa é porque, na verdade, inconscientemente, está lembrando da voz de uma outra pessoa que fez mal a ele anos atrás. O jeito, sei lá. Então, são falsos sensores induzidos por coisas que a pessoa tem na mente, no coração, ou acontecimentos que aconteceu com a pessoa e tal. Mas também tem um falso sensor que ele é do espírito do engano. Também. Você tem que tomar cuidado, sabe por quê? É porque eu já vi pessoas, elas ouvirem a palavra da verdade, elas entrarem numa igreja que é da verdade e elas falarem que elas não sentiu bem lá. Verdade. Elas falaram que ela não sentiu, que ela sentiu uma coisa estranha, que tinha uma coisa estranha com aquele irmão que estava pregando, entendeu? Com aquela palavra, entendeu? Mas você vê que é um espírito do engano para a pessoa não ir para a verdade. Justamente. Então, quer dizer, são falsos sensores, são sensores espirituais, né? Não é nem natural. São sensores espirituais, mas é do espírito do engano. Faz a pessoa sentir. Justo. Ou, às vezes, sentir bem com aquilo que é errado. Justamente. Por exemplo, chega numa igreja, está pregando uma palavra lá, mas é do engano, uma palavra bonita. Ai, nossa, na hora que eu vi aquela palavra, eu senti uma coisa tão boa, eu saí de lá tão em paz, não sei o quê, mas tudo do espírito do engano. Justamente porque ele não prega a verdade. Justamente. É o versículo que a irmã falou que é Atos 16, do 16 ao 18. Ah, 16? Do 16 ao 18. Peraí, deixa eu uma maneira. Também.
Justamente. Justamente. Verdade, né? Atos 16, do 16 ao 18. Atos 16, do 16 ao 18. Pode ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Viu? Paulo sentiu uma perturbação naquilo. Porque aquele espírito que estava nela não comunicava com o espírito que estava nele. Que aí já era o discernimento de espírito, né? Já um discernimento de espírito. Não comunicava com o espírito que estava nele, porque se sentia perturbado. Tanto que você pode ver que a maioria não sentiu nada. A mulher estava lá fazendo o arruaço e ninguém sentia nada, estava tudo normal, no sensor natural. Mas no sensor de Paulo, que era pelo Espírito Santo, que tinha um discernimento de espírito, aí quando ele ouviu, e já ficou perturbado. É perigoso a pessoa até confundir e falar assim: nossa, glória a Deus, as pessoas estão vendo Deus em mim. Verdade. Então, aí o que o irmão Manel falou aqui, que a irmã falou, o sensor falso. Porque a pessoa fala assim: nossa, irmão, a gente tem que ficar aonde a gente sente bem. Não é? Aonde a gente sente bem. Mas a gente, só que a gente esquece uma coisa: com o que você está sentindo bem? Não é isso? Se você chama um cara que está no mundo da criminalidade, ele sente bem lá, ué. Muito bem lá no meio dos colegas dele, a turma dele lá, aprontando, roubando todo mundo. Ele sente bem ali, ó. Sim, sente bem assim, em relação ao que ele está fazendo. Se você chamar ele para ir numa igreja, ele não vai sentir bem. Porque o que ele está fazendo agora, no momento, é aquela vida ali, que ele está vivendo a vida errada. Se ele converteu o evangelho, ele já sente bem na igreja e já não sente bem lá mais. Então quer dizer, a pessoa, onde é que fica bem? Não, você tem que saber com o que você está sentindo bem. Como a irmã falou, uai, eu estou ouvindo a palavra da verdade, não estou me sentindo bem, tem uma coisa errada comigo. Agora, se eu estou ouvindo a palavra da mentira e estou sentindo bem com a palavra da mentira, dá uma examinada em você, que tem uma coisa errada com você aí. Você está sentindo bem com a mentira? Tem uma coisa errada. Hã? Justificação. Ainda quer justificar que está sentindo bem, mas não está, não é? Então, tem que saber com o que a gente está sentindo bem. Mas o nosso sentimento natural, ele tem um sensor nele. Não, pastor, está até comentando com a Juliana aqui. Eu quero falar duas coisas rapidinho. Porque Jesus fala em Isaías que as pessoas, né, iam procurar os seus mortos, né, os espíritos, né, adivinhadores, e as pessoas não se sentem mal com isso. Porque, na verdade, então, foi criado o sentimento para ela se sentir mal com aquilo que é enganoso, né? Mas eu quero falar de Saul. Você pode observar que Saul, quando o Espírito, né, de Deus estava sobre ele agia de uma maneira. Quando o Espírito de Deus saiu dele, né, e passou para Davi o Espírito de reinar, você ouviu que quando ele foi, né, buscar aquela feiticeira para poder fazer subir Samuel, você ouviu que ele não se sentiu em nenhum momento assim: nossa, com aquele espírito ruim, não vou chamar isso não, porque ele, sabendo ele que não era de Deus, tinha perseguido as feiticeiras, entendeu? Mas na hora que o Espírito de Deus saiu dele, aí já não sentiu mal mais. Justamente. Já sentiu bem, já não sentiu rupio nenhum, entendeu? E achando mesmo que era Samuel. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que Davi falou, né? Não retire de mim o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente está fora da palavra, fora de Jesus, uma vez que a gente já conheceu Jesus, né? Às vezes a gente começa a sentir bem com coisas que não é para a pessoa sentir bem. Igual Saul. Quando que Saul imaginava que ele um dia ia procurar uma feiticeira?
Justamente. Nunca pensou, é porque ele era contra, né? Ele perseguiu as feiticeiras, matou as feiticeiras. Então, assim, aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, tipo assim, uma pessoa, vamos supor que teve Deus, aí afastou do caminho, realmente, e tal, o Espírito Santo afastou deles. Aí eles passam a começar a se sentir bem com aquilo que é mal diante do Senhor. Justamente. É o que foi o versículo que a irmã leu. Podia demonstrar o versículo de novo? É Hebreus 5? Os dois, o da mente cauterizada, mostrar os dois, o da mente cauterizada e o Hebreus 5. Olha vocês aí, irmão, é o que foi lido aqui. Olha como que é interessante esse versículo. Hebreus 5, 13 e 14. Você tem como pôr os dois? Tem como pôr os dois ali? Hebreus 5, 13 e 14. Tem como não, né? É Timóteo, eu esqueci. O outro é 1 Timóteo 4 e 2. Não é dessa forma mais. Não é bem assim, não. O negócio é diferente, né? Aí você vê. Olha o versículo. 5, 13 e 14. Pode ler. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Viram? Na palavra, controlando o homem, nossos sentimentos, quer dizer, nós temos os sentidos exercitados. Nosso sentido é exercitados. E a gente sabe discernir entre o bem e o mal. Tá vendo? Quer dizer, na hora que o sensorzinho apitar lá, você sabe para que lado que está apitando. E por que está apitando? Porque você está na palavra, né? Revestido do Espírito de Deus. Mas se você não estiver na palavra do Senhor, olha o que acontece. É Timóteo? 1 Timóteo 4 e 2. 1 Timóteo 4 e 2. Olha, quando a pessoa não está na palavra de Deus. E também tem uma outra coisa, que às vezes a palavra está dizendo para você que aquilo é mal. É. Na hora que você bater o olho, já desperta na hora. A palavra já te diz que aquilo é mal. Justamente, né? Justamente. Hebreus 4 e 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Viu? Mente cauterizada. Cauterizada, mas é coisa de uma pessoa dopada. Você não vai lá fazer operações, não dá gente uma injeção lá para você ficar dopado lá. Você nem sente nada, ele corta, arranca lá de dentro, põe lá dentro de novo. Você não sente nada. A mesma coisa é mente cauterizada. Tá tudo errado, tá tudo fora. A pessoa não sente nada. Sensor nenhum apita. Tá tudo legal. Como diz, tá voando na maionese, né? Por quê? Não sente nada. Que a mente está cauterizada. Mas se essa mente está na palavra, dentro da palavra, o discernimento vem. Opa, tá fora. Pisou, tá fora. Volta para trás, meu filho. Né? Não dá não. É isso aí. Queria perguntar. Ó. Aí. Justamente, nosso sentimento é despertado, irmãos. Para a gente, como diz, para a gente não falar assim, nossa, eu não fui avisado. Foi sim. Você só não prestou atenção, estava apitando lá, quando você entrou. Foi apitado antes, né? Só você não percebeu. Eu queria fazer uma pergunta.
O primeiro versículo que nós lemos, né, para pegar como base esse ensinamento, foi que quando aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estão assim, nosso coração ardia quando ouvia a palavra. Então, tipo assim, mostrando para eles que aquela palavra era de Deus. Mas, assim, eu já até contei essa experiência aqui. Por exemplo, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, e eu lembro que, nossa, eu ia comendo a palavra e tudo, até chegar naquele versículo e fala que era para virar a face se a pessoa batesse. Na hora que chegava nesse trecho, entendeu? O meu coração já tinha uma resistência. A resistência. Entendeu? Uma resistência e tal. Só que assim, era a palavra de Deus. Mas eu não sentia meu coração queimar. Eu sentia meu coração endurecer. Eu sentia ele resistir. E aí eu pulava e continuava. Não, isso aqui deve ser por causa disso. Isso aqui deve ser por causa daquilo, outro. Aí eu dava um monte de justificativa que, não, isso aqui interpretações, né? Deve ser por causa disso, por causa do outro, porque eu não queria aceitar. Não queria aceitar. Então, será que pode também, às vezes, algum sentimento contrário àquilo que Deus está falando, em algum momento Deus mostrar para você que, peraí, se você está resistindo, você tem um problema. Entendeu? Justamente. Se isso te dói tanto, né? Se essa palavrinha fere tanto você, então porque você tem um problema que você precisa ser liberto. Por que essa palavra te fere tanto? Por que essa palavra machuca tanto você? Porque você sente tanta revolta quando você ouve essa pequena palavra. Tem um problema com você. E Com você certeza. precisa libertar urgente, porque senão você não estaria se doendo tanto. Justamente. Quer dizer, é um outro ponto que se despertou. Só que a pessoa não entende e fala assim, não, tá aqui, nossa, eu senti isso aqui, não, então eu vou parar. E não é. Você devia examinar. Espera aí, por que, igual a minha mãe falou? Mas por que quando eu leio esse versículo vai lá de encontro à minha alma e me reprova na cara dura? Então quer dizer, mas por que eu estou sendo reprovado? Se aquilo está mexendo comigo, porque tem alguma coisa errada na minha vida. Eu consertar a minha vida, aquele versículo virou uma bênção na minha vida. É isso aí. E se a gente examinasse os nossos sentimentos, a gente ia progredir até mais, né? Justamente. Por exemplo, acho que eu já até falei isso com uma outra pessoa, não sei se eu já falei com os meninos também. Eu lembro de uma pessoa que eu falei, assim, às vezes a gente tem que examinar os nossos sentimentos. Se uma coisa te incomoda muito, entendeu? Não deixa passar, não, porque às vezes vai incomodar hoje, aí amanhã você esquece, depois da manhã não vai te incomodar mais, então você esquece. Só que na hora que acontecer de novo, às vezes passa um mês, na hora que acontecer de novo, vai te incomodar de novo. Ou causar revolta, ou causar ira, ou causar tristeza e tudo. Se a gente fosse mais sábio, mais inteligente, a gente sondaria os nossos sentimentos. Opa, mas por que eu incomodei com isso? Né? Por que eu estou incomodado com isso? Por que eu estou resistindo? Por exemplo, igual no meu caso, quando eu li essa palavra, que falava justamente de virar a face, mexia comigo e eu não queria digerir ela. Entendeu? Eu não queria digerir ela de jeito nenhum. Eu dava um monte de justificativa e pulava. Entendeu? Aí até o dia que eu falei assim, mas que isso? Eu estou lendo a palavra de Deus e Deus está falando comigo e eu... tá igual os fariseus, né? Examinais as escrituras porque cuidais nela ter vida eterna e não quereis ver a mim. E sua vida eterna? Para ter vida eterna? Uai, qual o sentido? Se vocês querem vida eterna, vocês examinam a escritura para ter vida eterna, mas na hora que a vida eterna chega, vocês não querem ela. Aí eu não pensei isso, estou só citando um exemplo. Mas eu fiquei assim, gente, se eu estou lendo a palavra porque eu quero melhorar, então por que quando chega nessa palavra eu não quero aceitar ela? Eu quero melhorar ou não quero melhorar? Ou eu quero melhorar naquilo que eu acho melhor? Estou fazendo um self-service ali do que eu pego e do que eu não pego. E aí, eu lembro que eu estava até falando com essa pessoa sobre isso. Por exemplo, gente, se você examinasse esses sensores negativos, até o sensor negativo você tem que examinar Justamente. ele. Por exemplo, uma pessoa chegou aqui vestido muito bonita, nossa, assim, linda. E aí
na hora eu sinto um incômodo com aquilo. Em vez de eu ver ela e admirar ela e, nossa, que legal, eu já sinto uma coisa ruim no meu coração, o incômodo, eu fico triste. Opa, é um sensor de um sentimento negativo. Justamente. Entendeu? Então, peraí, se eu bati o olho na pessoa e vi ela bonita e me incomodou, por que me incomodou? O que tem de mais ali? Ela só está bonita. Porque aí, se eu examinar, eu vou descobrir que eu sou uma pessoa invejosa. Entendeu? Outro ponto. Eu vou descobrir que eu sou uma pessoa invejosa. Talvez eu nunca descobri isso, porque né, não é todo dia que a pessoa vai aparecer daquele jeito. Entendeu? Às vezes apareceu hoje, senti incomodada, e depois eu relevei aquele, esqueci aquilo, fui embora. Aí passa um mês, vai acontecer de novo, ou daqui uma semana, ou uma outra situação. A gente não examina essas coisas. Eu tenho até um exemplo para ela, por assim, beleza, chegou uma pessoa, está com uma bolsa muito bonita e fala assim, olha a bolsa que eu ganhei, linda. Aí você olha para aquela bolsa, você acha aquela bolsa muito bonita, e aí você fala, não gostei dela. Entendeu? E aí você começa a reprovar, eu não queria uma bolsa assim. Aí depois você para e reflete, fala assim, peraí, mas eu achei a bolsa bonita. Por que eu falei para ela que não era bonita? Por que eu não quis elogiar essa bolsa? Por que eu não quis fazer um elogio para ela se eu achei bonita? Eu, na verdade, em vez de eu fazer um elogio, eu fiz uma crítica. E por que eu falei com ela que eu não queria se eu fiquei doida com aquela? Peraí, tem uma coisa errada comigo. Justamente. Entendeu? Então, são sentimentos que a pessoa sente, ou entristece se alguém elogia o outro, ou qualquer outra coisa. Tem inúmeros exemplos. Entendeu? Se te incomodou, você pode pegar, eu acredito, né? Aí você pode falar melhor, que você pode identificar isso como um sensor negativo que está te avisando o mal que está dentro de você. Justamente. Sensor me avisando para mim não cair no mal e sensor me avisando que tem um mal dentro de mim. Está me avisando, tem um mal de você. Você não está podendo... como a minha irmã falou, qual o seu problema com a irmã porque ela chegou bonita na igreja? Ela não está indecente, não tem nada errado. Por quê? Só porque ela está bonita? Se despertou em você, então o mal não está na irmã, o mal está em você. Está em você. Se você observar, outras coisas também vão acontecer, você também vai ter o mesmo problema. Então o mal não está com a irmã, está com você. Então o sensor está te despertando que tem um mal em você. Mas os sensores também despertam quando tem um mal em alguém. Amém? Oi, irmão Manel. Não, pastor, que a gente tem que vigiar muito isso aí, né? É porque é onde o inimigo usa esse ponto aí, né? Esse ponto de... que o senhor citou aí, né? De... como é que foi? O sensor. Não, o sensor, da pessoa talvez desanimar, né? A pessoa pensa assim, então eu não... hoje eu não vou não, na igreja não. Por quê? Porque... o inimigo está trabalhando sobre aquilo, né? Está trabalhando naquela parte ali para desanimar a pessoa. Justamente. Então, isso aí a gente tem que orar e pedir discernimento para Deus, para a gente manter firme, né? Porque tem um inimigo por trás disso para desanimar a pessoa de caminhar. Justo. Né? Outro sensor que o irmão está falando aí. Por que eu passo a noite toda lendo livro e não consigo ler a Bíblia? Olha o sensor apitando. Vai, meu céu, porque você não lê a Bíblia e o resto você consegue. Tá vendo? Tem um sensor apitando, tem uma coisa errada aí, ué. Tá vendo? Ele tá apitando, tem uma coisa errada. Não é? Vai apitando. Vai pedir para nós, ó. A gente também tem que tomar cuidado quando os nossos dois sensores estão desligados. E se tiver desligado, piorou. Porque tem coisa que está desligada. Igual, tipo assim, por exemplo, igual Davi. Davi, os dois sensores dele estavam desligados. Desligou aquela hora. Desligou, né? ficou, não apitou nada, não apitou nada. O sensor só ligou na hora que Jesus falou com ele. Na hora que veio a palavra, aí o ele sensor tornou ligou, ligar. aí foi e humilhou. Então tem que tomar cuidado, né? Justo. Vendo a palavra funcionando como sensor Tá de vendo? A novo. pessoa, a palavra chega. Amém, irmão? Vem todos para frente, vamos 5 aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nessa oração, nós já estamos entregando o 7º elo, né? E também já vai ser a oração da fé. No nome de Jesus, oração de combate. Nós já vamos até apresentar umas pessoas que estão pedindo oração ali no... Aonde? No YouTube? YouTube? No YouTube, né? Alguém pedindo oração no YouTube. O Aildo Rodrigues, você pede oração
Valéria Rodrigues, e Ailton Rodrigues e... Amém. Vamos orar para esse, né, se não foi citado. Amém? Fernanda, também a Fernanda nós vamos apresentar também nessa oração. Amém? Então vamos. Amém. Vamos orar pela chuva também. Amém. Justamente. Amém. Tá. A lagoa só está virando poeira, só tem só poeira lá agora. Justamente. Vamos orar então, irmãos? É oração de combate. O Esmeralda, né? Vamos apresentar também o Esmeralda. Amém, amém, amém. Verdade, amém. A irmã Nilza também, vamos apresentar, né? A Nilza está passando mal também. Vamos orar? Já é a oração do combate. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, hoje é o 7º elo, meu Pai. Meu Deus, desse 6º passo de oração. Meu Deus, e nesse passo, meu Deus, o Senhor nos deu essa graça de nós estar ali, ó Pai, orando, pedindo ao Senhor pela os nossos sentimentos, os sentimentos do nosso coração, que sempre tem sido abalado. Meu Pai, como o Senhor tem falado, os sensores que o Senhor colocou para despertar-nos, ó Pai, para não deixar nós cair, meu Deus, em tentação, não deixar nós fraquejar, não fazer nós guiar os nossos passos, para nós discernir entre a nossa vida, aquilo que estamos fazendo mal, aquilo que nos faz mal também, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, foi grande, Senhor, as bênçãos, os milagres, a revelação, os mistérios do Senhor. Que o Senhor continue agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos ajudando, Senhor. Também nós apresentamos, meu Pai, esses irmãos que pediu oração, essas irmãs que pediu oração, meu Pai, por eles, pelos seus local de trabalho, que pediu oração, meu Deus e meu Senhor, pelas suas famílias, pelos seus familiares, em nome do Senhor Jesus agora, que o Senhor entre em providência nesta hora, que o Senhor joga por terra os dados inflamáveis, a força maligna de Satanás, esse demônio que tem lutado, que tem pelejado contra a vida deste homem, contra a vida dessa mulher agora, essas obras, Senhor, de bruxaria, de feitiçaria, esses dados inflamáveis, essa força do inimigo, essa força do inferno, que tem lutado contra as vidas agora, em nome de Jesus, aquele que está fraco na fé, ao que está caído, que está prostrado, ao Deus, toda a enfermidade que está no corpo mortal, sai deste corpo agora essa enfermidade, cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo agora, meu Deus, também é verdade, meu Pai, ó Deus e meu Senhor, fortalece a fé do teu servo, a fé da tua serva agora, ajuda o seu povo a vencer, meu Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus, é pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo agora, é no nome de Jesus agora, receba a sua bênção, receba o seu milagre, receba agora a vitória da parte do Senhor nesta hora, quebra as algemas, quebra o arco, quebra a lança, Senhor, quebra a flecha agora, os dados inflamáveis, dá ordens aos teus anjos, que desça nessa peleja, meu Pai, contra os espíritos imundos, contra as hostes espirituais da maldade, contra as legiões do inferno agora, contra as potestades malignas, Senhor, a tua espada, envia a tua espada agora, e vai cortando, vai quebrando o arco, vai quebrando a lança, vai operando as tuas maravilhas, vai operando o teu milagre, oh meu Deus e meu Pai, jogando por terra o dado inflamável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, no nome do Senhor, receba e agora a sua bênção, receba o seu milagre, receba a vitória do Senhor agora, receba a bênção do Senhor na sua vida, receba agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Santo é o Senhor. Fé mais fé,
amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Amanhã, então, no nome de Jesus, né? Nós estamos aqui no culto de louvor e adoração de Jesus. Os irmãos que faltou um dia, vai estar entregando amanhã também o 7º elo dos irmãos, né? Terça-feira nós estamos aqui no culto de ensinamento bíblico, aprendendo dentro da palavra de Deus. E na quinta-feira nós estaremos aqui no propósito de libertação. Amém? E ver o dia que eu vou marcar o culto lá em casa, lá, o culto tá livre, né? No nome do Senhor Jesus. Então, amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um, né? Nessa noite, né?